Olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E chegou a hora, chegou o momento, um momento que eu adiei bastante para não falar disso no canal, até que eu realmente tivesse assim uma boa base de estudos para falar e não falar bobagem, né? Vamos falar hoje sobre vida extraterrestre. Mas e aí? ET existe ou não existe? O que você acha? Ainda não dê sua opinião, tá? Desarma-se, primeiro ouve e depois você deixa a sua opinião. Bom, eu já vou logo dando a minha resposta no início do vídeo. ET existe e não existe. Os dois, sim e não. Você vai entender por que eu estou dizendo isso, sim e não. Para basear a minha resposta, eu tenho aqui 3 livros que eu amo de paixão e eles estão conectados. São muito congruentes entre si e são livros escritos em épocas diferentes da nossa história, né? Nós temos aqui O Kybalion, que é um livro de filosofia hermética do Antigo Egito e da Antiga Grécia. O Kybalion, ele é um livro que fala sobre a filosofia de Hermes Trismegisto. Essa filosofia, ela já tem mais de 5.000 anos. Inclusive, supõe-se que foi Hermes Trismegisto também que escreveu a Tábua Esmeralda, que é um escrito dos mais antigos escritos da humanidade. Então, desde aquela época, antes de existirem equipamentos, já existia a filosofia hermética do Kybalion, tá? O Kybalion foi escrito em 1908, então é uma obra aí de mais de 100 anos atrás, porém, ele é apenas um resumo de tudo que essa filosofia de mais de 5.000 anos fala. Então, nós temos esse livro super antigo, né, que fala de uma filosofia de milhares de anos, né? E aí nós temos esse segundo livro que eu vou usar para explicar para vocês também, que é o livro Sete Fala, a Eterna Validade da Alma. Esse livro ele foi escrito nos anos 70, no início dos anos 70, por Jane Roberts. E Sete é uma canalização que ela faz e o livro foi tão impressionante, gente, que as pessoas liam e diziam assim, da onde veio todo esse conhecimento, né? Não tem como ter vindo desse mundo. E aí, né, já temos um livro mais moderno, moderníssimo, que é o livro My Big Toe, a minha grande teoria de tudo, do Dr. Tom Campbell. Então, o Dr. Tom Campbell, ele foi cientista da NASA por muitos anos, ele é pesquisador de consciência há mais de 30 anos. O livro, esse aqui é apenas o primeiro de uma trilogia, onde ele explica como foi todo o processo de estudo científico que ele fez para chegar nessas conclusões a respeito da grande teoria de tudo. E basicamente essa grande teoria de tudo fala sobre a realidade virtual, sobre o mundo ser apenas uma realidade virtual. E esses 3 livros, eles escritos em épocas tão diferentes, eles entram em congruência, né? Você vê um livro muito antigo, de milhares de anos, e você vê um livro mais ou menos moderno ali, né, da década de 70, e você vê um livro desse nosso século agora, recente, super recente, dos anos 2000, que é o livro do Dr. Tom Campbell. E eu vou explicar para você por que ET, vida extraterrestre, existe sim, existe sim. Então, antes das pessoas rirem, falarem mal, dizerem que isso é maluquice, primeiro abra sua mente para você compreender que você pode estar apenas se limitando, por isso que você não consegue entender que existe sim vida além dessa Terra aqui, desse planeta Terra. Eu vou começar primeiro com o livro do Dr. Tom Campbell. Ele fala o seguinte, que para você compreender o que é a realidade, isso são pesquisas, tá? O Dr. Tom Campbell é um cientista e ele fez vários experimentos e não tem como eu falar aqui porque eu já tenho um vídeo que fala sobre esse livro com mais precisão, que é o vídeo A Vida é uma Ilusão, né? A teoria da realidade virtual. Então vamos lá, existem 3 tópicos que você precisa entender sobre a realidade. Existe primeiro o campo maior,
O campo maior, que é aonde que a gente chama de todo, matriz divina, campo quântico, é o campo mais amplo, mais largo de consciência, né? Então, no Kaibalho, esse campo mais largo de consciência é chamado de o todo, que seria Deus. O todo, né? O todo, que é Deus, é a consciência criadora, a fonte criadora. E existe também, gente, dentro do todo, tudo acontece dentro da mente do todo. Então não tem nada fora, porque o todo é tudo o que há. É isso que fala o Kaibalho, é isso que fala Sete Fala e é isso que fala o Dr. Tom Campbell numa linguagem muito mais científica e moderna, né? Então, aqui dentro tem o todo projeta a sua atenção, seu foco de atenção numa unidade menor, que se transforma no seu eu superior. Superior ou alma. Sete chama de alma. Então, a alma é uma coletividade de consciência. Eu já vou misturando os 3 livros, tá? E no livro O Kaibalho fala de eu superior. No livro Sete fala de alma. E no livro do Dr. Tom Campbell chama de unidade individualizada de consciência. Ele usa uma sigla em inglês, IUOC, né? E Individuated Unit of Consciousness. IUOC, ele chama. Então, existe essa unidade, e eu chamo de centelha. Agora você entendeu que a centelha, a centelha é o eu superior, a centelha é a alma, a centelha é a chama. Por que a centelha? Imagina que o todo é a fogueira e aqui é uma centelhinha da fogueira maior, é um pedacinho da fogueira maior, uma projeção menor, individualizada da fogueira maior. Tá? Compreendeu? São vários nomes durante os séculos e no contato da civilização humana com o não físico, que chama de não físico, que é tudo percepção. Ele deu vários nomes para essa parte do ser humano, que é a parte que forma tudo o que há. Então, aí essa parte individualizada de consciência projeta 1%, digamos, é uma porcentagem ínfima, pequenininha. E quem concorda com isso também é a Esther Hicks, dos Abraham, que é apenas em torno de 1%. A Esther, né, dos Abraham, fala que é 1%. De mais uma consciênciazinha. E o Dr. Tom Campbell diz que é a unidade de livre-arbítrio, que é o jogador, né, o jogador. E a gente, na filosofia, chama de ego, né? E aqui tem o avatar, que é o que você é, o avatar. Então, tudo acontece dentro do todo. E nisso vem, de novo, o Kaibalho, com a primeira lei hermética, o primeiro princípio, que é o princípio do mentalismo. Que o Kaibalho diz que se você compreender o princípio do mentalismo, você entendeu tudo. Você resolveu tudo da sua vida, todas as respostas você encontra, porque tudo é o todo. Tudo é uma ilusão, tudo é um sonho na mente do todo. E como o Dr. Tom Campbell fala, é uma realidade virtual, é uma linguagem mais moderna para que você entenda. Ele usa uma linguagem de computador, né? Imagina que tem um jogo lá, The Sims, Minecraft. Qual é o outro jogo que vocês gostam aí, né? Aquele jogo GTA. Tem o jogo lá. E nesse jogo tem vários personagens, tem mundos, tem bairros, tudo nesse jogo, dentro do jogo. É isso que acontece com a nossa realidade, tá bom? Realidade é apenas projeções na mente do todo. Assim como quando você fecha seus olhos e você imagina que você está em algum lugar, todas aquelas cenas, todos aqueles personagens, aqueles prédios, aquelas coisas que aparecem na sua visualização, você criou. Aquilo existe dentro da tua mente e eu e você e tudo o que há existe dentro da mente do todo, que nós chamamos de Deus, né? Que a religião chama de Deus. É o todo, mas não é um senhorzinho sentado no céu. É uma consciência, é um campo quântico, é o vácuo quântico, é o éter, entendeu? Sem forma, é uma energia, é um campo de energia. Tudo é energia. Por que que tudo é energia? A ciência já comprovou que tudo é energia, porque o todo é energia.
Então não tem como as coisas não serem energia. Até o átomo, ele é todo constituído por um campo vibracional, por um campo de energia que vibra numa frequência absurda. E aí entra em congruência com aquilo que o Caibalion, com a filosofia hermética já falava há 5.000 anos. E inclusive várias escalas são colocadas dentro do livro, aonde você vê a escala de expansão de consciência, existe uma escala lá, existe a escala de vibração e a consciência se expande conforme você vibra mais rápido e mais intensamente. Emoções negativas, quanto mais negativas, mais baixas na escala de frequência vibracional. E quanto mais positivas, mais perto do todo, mais perto da origem, da consciência que originou tudo, mais rápida a vibração entendeu? Então é assim que funciona. Você compreendendo que tudo é um jogo, tudo é uma simulação virtual, tudo existe na mente do todo. Tudo é uma imagem mental. Então tá aqui agora eu vou usar o livro 7 Fala, tá? A eterna validade da alma. O livro 7 Fala, ele explica que o que chamamos de alma, que é, né, o teu eu superior, a centelha divina, a unidade de consciência individualizada. Essa unidade aqui é uma coletividade de consciências. Porque você não é só isso que você vê no espelho. Você não está vivendo só essa vida. Tem vários eus seus vivendo em várias realidades paralelas. E aí entra novamente o Caibalion, com a lei da correspondência. Assim como é em cima, assim é embaixo. E segundo o Caibalion, existem 3 grandes planos da existência. O plano mental, o plano espiritual e o plano físico. E debaixo desses 3 grandes planos, existem 7 subplanos. E debaixo cada um desses 7 subplanos, existem mais 7 subplanos. E assim infinitamente. Então são infinitas possibilidades. Existem realidades paralelas acontecendo ao mesmo tempo, só que estão não nesse planeta Terra, porque esse planeta Terra é apenas uma das realidades que existem, é apenas uma das possibilidades que existem. Existem infinitas dentro da mente do todo, né? Então, digamos aqui, está você no ano de 2019. Aí a tua alma, a tua centelha divina, isso aqui é de acordo com a explicação do livro 7 Fala, a eterna validade da alma, tá? Aí a tua centelha divina, a tua alma, o teu eu superior, como você queira chamar, se projeta 1% aqui, uma porcentagem muito ínfima, muito pequena. É por isso que quando você se identifica somente com esse corpo físico, com esse ego, com esse personagem, você se sente sem poder nenhum, se sente... né? Aí você tem que brigar, aí você tem que lutar contra as pessoas para ganhar a tua sobrevivência, porque você se vê limitado, porque você está se vendo limitado, você não reconhece a tua parte maior, que é quem você realmente é, que é a centelha, que é a alma, entendeu? Que é o eu superior. Você só está no plano inferior com o teu foco na matéria, e é isso que limita as suas possibilidades. Então, Seth fala aqui que esse eu superior projeta vários eus diferentes, tá? Vários eus diferentes. Tudo isso para explicar para você que existe ET, tá? Então, vamos lá. Vários eus diferentes. Como existem vários planos da realidade, várias realidades paralelas ocorrendo em diferentes frequências, você não vai achar no planeta Terra. Não adianta mandar a espaçonave da NASA para tentar achar ET, para tentar achar anjo, para ter que você não vai achar, porque eles não estão nessa frequência vibracional. A frequência da Terra é em torno de 600 Hz, eles vibram muito mais que 600 Hz e não daria a frequência da Terra para eles se encaixarem aqui. E assim como você, para ir para o plano deles, para ir para a realidade deles, você tem que aumentar a sua frequência. Você não pertence a esses outros planos ainda, entendeu? E aí entra a escala das vibrações e a escala de expansão de consciência que fala no livro O Caibalion. Fala que esses mundos, eles existem em diferentes locais da escala. E a escala é separada por éons. Éons significa um espaço de tempo, que pode ser milhares de anos, que pode ser 100 anos, que pode ser 5 anos, mas esse espaço de tempo que separa uma realidade da outra, uma consciência da outra, tá? Então, essas consciências, essas outras consciências não estão no planeta Terra, não adianta tentar buscar,
né? O Osho falou com um cientista uma vez e ele disse assim, você vai cortar o quanto você quiser, né? Até chegar na menor partícula, mas você não vai achar nada. Porque você está buscando na frequência do planeta Terra, você está buscando no planeta Terra e não é no planeta Terra. Não é nessa vibração, não é nessa dimensão que existem todas essas outras coisas, né? Então, aí tá. Aí tem o seu eu projetado aqui que está vivendo no ano 2019. Você tem um eu que está vivendo há 500 antes de Cristo, lá na idade pré-histórica, 500 antes de Cristo. Você tem um eu que está vivendo em 1980, tá? Nos anos 80. E você tem o de 2019 e você tem um eu que está vivendo nos anos 3000. Tá lá no futuro, já existe o futuro. Tudo acontece ao mesmo tempo, não existe essa diferença de tempo e espaço. É isso que o livro fala. Então é um livro profundo, né, que dá um nó na cabeça da pessoa se não estiver preparada para ler. 7 fala a eterna validade da alma. Então você não é só uma consciência, você é uma coletividade de consciências, porque isso aqui é temporariamente humano. Então, como é temporário, descarta-se. Mas a consciência, tudo que esse eu aqui do ano 2019, do ano de 80 viveu, volta para a matriz. Volta para cá, entendeu? É igual o Jim Carrey. O Jim Carrey é um ator e ele já fez vários personagens. Personagens dramáticos, personagens, né, de comédia. Ele fez vários personagens. Então, quando termina o filme, né, o filme da vida, o personagem ali acaba, mas o Jim Carrey não acaba, porque o Jim Carrey, ator, é o real e não o personagem. Mas tudo que o Jim Carrey, ator, viveu na pele daquele personagem, no filme, ele leva para ele. Ele leva para ele as lembranças, as memórias e tudo fica lá. Só que o Jim Carrey não interpretou só um ator, ele interpretou, quer dizer, um personagem, ele interpretou vários personagens e todos esses personagens existem na mente do Jim Carrey. Compreendeu? Então, essa Mai que vos fala é apenas uma das que existe. Existem várias. Você assistindo é apenas um eu seu que existe. Tem vários, com muitas vidas, em muitas realidades que existem. E talvez eu digo mais ainda, que aí entra, né, um professor que eu gosto muito, que é o Darry Wenka, que ele também canaliza Bashar, que é um eu dele do futuro. É uma conexão que ele tem com o eu superior. Que ele pode ser aqui, ó, tá numa outra dimensão, numa outro grau de evolução, esse personagem aqui, que é reconhecido como um ET, entendeu? O Bashar, que é canalizado por Darry Wenka. Então, antes, quando eu não entendia isso, porque quando a nossa mente, ela tá muito focada somente na matéria, aí você acredita num Deus, um Deus que você pega e põe dentro de uma caixa aqui, ó, e escreve o selo aqui dele, né? Sei lá, qual o nome da sua religião? Ele vai estar aqui, religião, né? Ele só pode fazer isso, só existe isso. É um senhor sentado no céu. Você vai para o céu, você vai para o inferno, não, você vai para isso, você vai para aquele lugar. Não é assim. Você está limitando Deus. Como Giordano Bruno falava, o Deus de vocês é pequeno demais. Quando acreditava-se que não existia nada nesse universo, além da Terra. Quando não existia nada, você acha mesmo que Deus, que você diz acreditar em Deus, ele está muito pequeno então. Porque você acha que Deus iria criar somente o ser humano. Só o ser humano. Não existe nada além do ser humano, a Terra é o único lugar de existência e acabou-se. Quando morreu, acabou, já teve uma chance e foi embora, né? Você acha que Deus iria se limitar? Se você tivesse todo o poder, se você fosse todo poderoso, se você pensasse e criasse, pensou e criou, com toda essa facilidade, você iria criar o ser humano somente? Será que o ser humano é o melhor? É a única coisa que Deus se limitaria a fazer? O ser humano que mata, que rouba, que que estupra, destrói o próprio ambiente em que vive, que acaba com a natureza. Esse é o melhor que o teu Deus criaria? Eu não acredito. Sabe, a Terra ela é considerada, dentro desta forma de pensamento que eu estou apresentando para vocês, como sendo um jardim de infância. O que acontece no jardim de infância? Né? As crianças estão ali, elas se batem, elas se mordem. Quando meu filho começou a estudar com 2 aninhos e meio, ele voltava mordido, muito mordido para casa, e ele também mordia outras crianças. Então, o ser humano não tem
o grau de evolução que esses outros seres que estão em outras dimensões, que vibram muito mais alto, muito mais rápido que a gente. Não, o ser humano não consegue nem acreditar que eles existem. E sabe o que eles estão fazendo lá? Nem aí que você não acredita neles. Nem aí. Porque eles sabem, é a mesma coisa que você querer que um bebezinho de 3 anos entenda dirigir um carro. Ele não tem consciência para isso. Então, algumas pessoas não vão entender que existem infinitas possibilidades. Entendeu? E eu vou ler uma parte do Kybalion para vocês que, para mim, elucidou bastante isso tudo. É um trecho um pouquinho grande, mas você vai encontrar, se você tiver esta versão do Kybalion aqui, você vai encontrar nas páginas 46 e 47. Não deveis cometer o erro de crer que o pequeno mundo em que vedes ao redor de vós, a Terra, que é simplesmente um grão de areia em comparação com o universo, seja o próprio universo. Então, não cometa o erro de achar que o planeta Terra, que é só um grãozinho de areia em comparação com tudo que existe na mente do todo, a Terra é uma opção de existência, gente. Um grão de areia. E quantos grãos de areia existem na praia? Você não pode contar. Assim como você não pode contar o número de realidades paralelas e de infinitas possibilidades que existe na mente do todo. Esse é Deus. Um Deus infinito. Um Deus de infinitas possibilidades. Não um ser sentado que tem mais uma figura humanoide do que realmente um todo-poderoso. Vamos continuar. Existem milhões de mundos semelhantes e maiores. Então, existem vários planetas. Não só planetas que você vê, mas várias realidades paralelas. Igual à Terra, parecido com a Terra e ainda maiores. É isso que fala aqui. Gente, isso aqui há 5.000 anos. Sem nenhum equipamento de NASA, sem nenhum telescópio, sem nada disso. Há 5.000 anos eles já sabiam disso. Há milhões e milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo. Olha aí. Olha a criatividade do todo. Infinita criatividade. Gente, eu estava assistindo um filme da Marvel. Eu gosto muito dos filmes da Marvel de herói. E era Aquaman. E era um filme assim, nossa, que mexe com as nossas emoções, porque você imagina tanta coisa magnífica ali acontecendo, né? Pessoas com tantos poderes, né? E aí eu fiquei impressionada. E na mesma hora, naquele momento de introspecção e reflexão, porque quando você é filósofo, né? Você vira filósofo, você não consegue assistir um filme sem tirar uma lição para você. E aí eu ouvi, naquele momento de introspecção, eu ouvi a minha centelha divina, o meu eu superior, a minha alma falar comigo assim: e você está impressionada com esse filme? Você acha que eu não sou muito mais criativo que um roteirista de Hollywood? Eu posso fazer... existem coisas muito maiores que te deixariam impressionada se você soubesse. Naquele momento eu lembrei do Kybalion, eu lembrei de tudo que eu tenho estudado, das infinitas possibilidades, mas o Deus da maioria das pessoas é um Deus que tem menos criatividade que um roteirista de Hollywood. Né? O filme da Marvel é mais interessante que a vida das pessoas na Terra, como elas acreditam que é. Né? Existe só a Terra, acabou, não existe mais nada, não existe nada. Né? Aí deixa eu voltar para o filme da Marvel, por isso que os filmes fazem tanto sucesso. Porque acreditar que o mundo é só isso, que só tem isso, acabou-se, é triste, gente. Que coisa mais chata. Eu prefiro assistir o filme da Marvel. Vamos continuar aqui. Há milhões e milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo. E mesmo no nosso pequeno sistema solar, há regiões e planos de vida mais elevados que os nossos. Ou seja, até dentro daqui do nosso sistema solar, ainda tem coisa que o ser humano não descobriu. Todo dia quase a NASA descobre uma coisa diferente. Todo mês a NASA ela anuncia que descobriu um novo planeta, uma nova estrela, um novo buraco de minhoca. E ninguém nem sabe o que tem dentro desses buracos de minhoca. E você acredita que você sabe de tudo? Gente, vamos lá. Somos como as viçosas formas viventes que habitam no fundo do oceano, comparadas ao homem. Há entes com poderes e atributos superiores aos que o homem sonhou serem possuídos por deuses. Ou seja, olha o que ele está falando aqui. Há entes, ou seja, pessoas, seres com poderes e atributos superiores aos atribuídos aos deuses, ou seja, Capitã Marvel, Super-Homem, tudo isso existe
Claro, pode não ser exatamente como o cinema mostra, porque como o cinema mostra, é uma visão limitada, uma visão humana, né? Mas todos esses seres, é por isso que eu digo, quem faz o curso do Caibalho sabe. Tem até uma moça que falou, mãe, depois que eu fiz o curso do Caibalho, agora eu acredito em tudo. Eu acredito em tudo. E eu acredito também, porque o que existe, gente, duende, fada, gnomo, anjo, tudo que você imaginar existe em outras dimensões. Super-heróis, pessoas que voam, existe tudo isso. Vamos lá. Não obstante, estes entes foram como vós e ainda inferiores, e com o tempo vós podeis ser como eles, ou superiores a eles, porque, como diz o iluminado, tal é o destino do homem. O que ele está falando isso? Ele está falando da escala de expansão de consciência, da escala de evolução da consciência. Conforme a gente sobe nessa escala, a gente vai mudando a nossa vibração e você não vai mais se projetar no planeta Terra, você não vai mais se projetar aqui, você vai se projetar aqui, ó. Essa unidade individualizada de consciência vai se projetar em outros lugares, o eu superior vai se projetar em outros lugares, porque o seu tempo na Terra já acabou, você já aprendeu o que tinha que aprender aqui na Terra. Não cabe mais a tua evolução aqui na Terra. Você pode ir em outras dimensões, tá? Que pode ser tanto outras dimensões como outros estilos de vida. A morte não é real, ainda mesmo no sentido relativo. Olha aí, ó. Eu já tenho um vídeo sobre isso, super longo, 40 minutos, falando que a morte é uma ilusão. É um vídeo bem polêmico também. Ela é simplesmente o nascimento de uma nova vida. E continuareis a ir sempre de planos elevados de vida a outros mais elevados, por éons e éons de tempo. O universo é a vossa habitação e estudareis os seus mais distantes acessos antes do fim do tempo. Qual é esse fim do tempo, gente? O Kybalion fala, pela lei do ritmo, que tudo tem um tempo. Então, a Terra tem um tempo de nascer, de evoluir, de crescer, entendeu? É o pêndulo. A Terra vai sim evoluir. Essa é a missão da Terra. Olha para anos atrás, quando não existe, muita gente morria porque não existia medicina, a gente está evoluindo. É claro que a consciência do homem precisa evoluir junto com a evolução do próprio planeta. É por isso que a gente estuda tanto e a gente fala tanto de expansão de consciência, porque um homem inventando uma bomba atômica, mas não tendo a consciência para usá-la, ele vai destruir o próprio mundo, o próprio planeta, né? Então tem que evoluir a consciência conforme o planeta Terra se expande. Então ele vai falando sobre isso, eu vou pular um pouquinho aqui. E quando estiveres na metade do caminho, estareis calmos e serenos, ou seja, metade do caminho da evolução do planeta Terra. Sois seguros e protegidos pelo poder infinito da mente-mãe. Mente-mãe significa a mente materna de Deus, ou seja, a mente que originou, que deu a luz e que sustém tudo, né? Dentro da mente pai e mãe, ou seja, uma mente que é tanto pai como mãe, que tem as duas energias, a energia de pai e a energia de mãe, a energia masculina e feminina. O filho mortal está na sua morada, ou seja, ele cuida de todos. Não há nenhum órfão de pai ou mãe no universo. Então, gente, eu falei tudo isso, né, para dizer que sim, que existe vida, né, em outros planetas, em outras dimensões, em outras galáxias, mas você não vai achar no planeta Terra essa vida, né? Achar que essa Terra é tudo que Deus fez é muito pequeno, como dizia Giordano Bruno, é muito pequeno esse Deus de vocês, que acredita que se limitaria a inventar somente o ser humano, né? Que mata, que rouba, que se destrói. É isso? E acabou? Eu vou assistir filme da Marvel que tem mais criatividade que esse Deus. Porque não é isso. Não é, você está entendendo de uma forma limitada, mas você só está entendendo assim porque é a única coisa que você conhecia, é a única coisa que te ensinaram, é a única coisa que botaram na tua cabeça. Mas abra-se para as infinitas possibilidades. É isso que expande a consciência de alguém. A curiosidade de buscar além daquilo que você já sabe. E aceitar as infinitas possibilidades daquilo que você realmente nem imaginava que existia. É assim que a gente expande a consciência. Conhecimento é a melhor aquisição que você pode fazer
na sua vida. Então é isso, minhas centelhas queridas, eu espero que vocês tenham tirado bom proveito dessa videoaula aí, e aonde eu usei 3 livros, o conhecimento agregado de 3 livros, mas não só desses livros, foram outras leituras também, mas esses são os livros principais, que foi primeiro o Kybalion, que vocês sabem que é meu livro favorito, né? O Kybalion. E esse livro, ele é um manual de vida, ele nos mostra as regras do jogo que a gente chama vida nessa experiência temporariamente humana. E nós temos também o livro Sete Fala, A Eterna Validade da Alma. Eu não sei se você vai achar esse livro em português, acredito que não. Talvez você encontre ele em PDF. E temos também o livro do Dr. Tom Campbell, que é o mais recente estudo nessa área aí. São estudos realmente científicos nessa área de expansão de consciência, nessa área do que é a realidade. Então, assim, é bem legal mesmo. Você pode procurar os links na descrição desse vídeo. E o que eu termino dizendo para você, centelha querida, tudo é uma imagem mental na mente do todo. Tudo pode existir. Há infinitas possibilidades nessa realidade que a gente vive e em várias outras realidades paralelas que existem também dentro da consciência do todo, onde não somente extraterrestres, como anjos, como fadas, duendes, sejam quais forem, super-heróis, seres que a gente não consegue nem mensurar e que, por não termos o conhecimento adequado, transferimos para imagens estereotipadas que são apresentadas nos filmes hollywoodianos, né? Então não fica com a imagem dos filmes hollywoodianos. Acredita que existem infinitas possibilidades além dessa realidade que a gente chama de física. Um grande beijo!